Nos últimos anos de Estúdio N, eu tive uma mudança muito profunda, porque eu fui buscar autoconhecimento, questionar as minhas crenças e entender quem eu realmente era. Eu fui buscar respostas para perguntas que a arquitetura tradicional nunca conseguiu me responder. Num determinado momento da minha jornada, eu conheci o trabalho da arquiteta Giovanna Gogos com a psicoarquitetura. E a partir do momento que eu comecei a estudar e entender sobre isso, a arquitetura fez muito mais sentido para mim. Então eu acho que eu comecei a olhar para essa prática e vi que ouvir mais os clientes, entender as vivências, as experiências, às vezes até uma linguagem não verbal fazia mais sentido do que o que os clientes realmente diziam, né? Porque a gente começa com a psicologia a olhar para as crenças, para as experiências, para o que cada escolha impacta em cada pessoa. Mas eu ainda fui um pouco mais além. Eu comecei a me aprofundar mais ainda, porque eu comecei a aplicar nos clientes. Todo esse entendimento, toda essa estrutura de olhar mais profundamente para o ser humano. E isso começou a dar muito certo. Foi uma mudança muito importante esse início, né, de psicoarquitetura, mas uma evolução além da psicologia, além da neurociência, filosofia, que faz com que a gente torne a arquitetura mais humana. Após essa mudança e entendimento mais profundo, eu também acredito muito que a gente atrai o que a gente é, né? Então, a partir do momento que eu busco uma mudança, uma profundidade no meu trabalho, os clientes também chegam para poder evoluir mais ainda, gente. Né? E eu acho que uma história muito importante, um marco também para potencializar essa minha mudança, para eu aprender mais com as pessoas que eu me conecto, foi uma jornada de clínicas. Eu chamo jornada de clínicas porque a gente teve um cliente que tinha várias clínicas e nos contratou para fazer várias modificações, construir uma clínica nova, fazer um processo aí durante um ano para ele, para poder fazer uma mudança brusca na empresa e era essa a nossa intenção. A primeira clínica que a gente fez um projeto foi um consultório que precisava ser reformulado para atendimento de 2 a 3 pessoas ao mesmo tempo e também precisava ter um ambiente acolhedor, né? Então a gente teve um desafio aí de fazer uma intervenção num consultório da clínica em 7 dias. Isso foi muito possível, foi aonde me mostrou do que o escritório era capaz de executar, quais eram as expertises do escritório, foi aonde a gente começou a olhar para essa parte de obra, foi aonde a gente começou a olhar o que a gente conseguia entregar com excelência e com agilidade, porque afinal uma clínica médica não pode parar de funcionar, a gente precisa pensar sempre no todo. E também o que mais me marcou nesse início, né, além dessa obra, foi fazer o briefing com os proprietários da, da clínica e entender que eles trabalhavam com a dor do paciente deles. E com base nisso, eles buscavam trazer uma experiência que trouxesse acolhimento, conforto, e isso, cada consultório tinha que ter um impacto na vida desse paciente. Mas um projeto marcante das clínicas foi uma construção do zero numa clínica de 300 metros, onde a gente fez todo o projeto de todas as salas. Era uma clínica que tinha academia, eram 2 clínicas, né? Tinha uma clínica ortopédica e numa outra parte tinha uma clínica de infusão, de bem-estar, wellness, né? Então elas se complementavam. E qual que era o nosso desafio? Trazer um conforto para todo atendimento de todo paciente. Então, nós tínhamos consultórios
que não tinha janela, porque era dentro do shopping, não tinha luz natural dentro do consultório. Então, qual foi a nossa ideia? Na área em cima da bancada do médico, com as cadeiras ao lado, né, do médico, para ter uma proximidade maior, a gente colocou uma tela tensionada. Essa tela tensionada, ela faz a vez da luz natural. E automaticamente o posicionamento que a gente coloca nesse consultório, ela não é no teto completo. Ela é só na área que vai ter o trabalho do médico, que ele precisa levantar os dados do paciente, mexer no computador, e na parte onde tem a maca, ela não tem essa luz tão forte para criar mesmo uma luz mais intimista, uma área de menos, gerar menos medo. Então, a gente pensou em todos os consultórios nesse cuidado, em colocar imagens de paisagem que conecte. Então, isso já traz uma forma aí da gente se sentir acolhido. Foi um projeto super importante, onde foram várias salas. A gente construiu uma academia, então foi um projeto, uma obra que foi feita em 5 meses, então também foi um desafio de tempo, mas a gente conseguiu suprir tudo que o cliente precisava, suprir todas as expectativas, e isso foi um grande marco, um grande aprendizado para entender processos, melhorar todo o atendimento, né? Construir essa clínica, ter essa experiência, trouxe uma mudança muito significativa para mim, como gestora, como CEO, né, hoje do Estúdio On, mas eu acho que tudo isso começou nessa fase, né? No início do Estúdio N, na clínica, nos clientes residenciais, então isso trouxe uma mudança assim bem significativa para mim como pessoa e como profissional. Eu acredito que quanto mais eu estudei, quanto mais eu busquei, quanto mais eu fui entender com profundidade toda essa mudança, eu consegui entender o meu propósito, que é fazer os meus clientes se sentirem pertencentes ao lugar que ele quer transformar, conseguir se conectar com um pequeno espaço da casa dele, né? Ou então trazer para os clientes da empresa dele, ou meu propósito é fazer algo que tenha muita conexão, que tenha muita verdade e que faça sentido para quem realmente vai viver ali ou vai trabalhar ali. Com base nisso, eu sou muito grata ao Estúdio N, à CF Arquitetura, a Carol de 10, 15 anos atrás, por ela não ter desistido de mudar, porque se não fosse essa mudança eu não estaria aqui hoje. E é com base nesse entendimento que nasce o Estúdio On. O Estúdio On nasce por uma grande transformação da Carol e a necessidade de trazer mais a Carol para dentro do trabalho. Então, eu entendo que o Estúdio On agora vai ser o nosso meio de comunicação para vocês entenderem o que é ter uma arquitetura humanizada. O que é realizar um sonho, mas que se conecte 100% com você. Eu sou só uma ferramenta para trazer tudo isso para vocês. E é assim que o Estúdio On vai se comunicar com vocês a partir de agora.